meditar um pouquinho na palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Lucas, capítulo 2. Nós estamos aí chegando no Natal, né? Porque vamos falar um pouco sobre o Natal. É interessante, né? Lucas, capítulo nascimento de Jesus Cristo. É um fato bastante importante. Jesus nasceu, e ele tinha que nascer, né? Para fazer ou cumprir a sua missão. Mas a Bíblia, ela não revela a data do nascimento de Jesus Cristo, né? Nós não vamos encontrar em nenhuma parte do Novo Testamento uma data exata do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra de Deus nunca autorizou a igreja a comemoração especial do seu nascimento. Os apóstolos não comemoraram o seu nascimento. Ou comemoraram, né? Não. E não há nenhum dia santo para comemorar o dia do nascimento de Jesus Cristo. E a grande vitória que Cristo trouxe, principalmente para o pecador, ela veio com a sua morte e ressurreição, né? E não com o nascimento. Então é muito importante lembrar que o nascimento de Jesus Cristo ele é importante, mas a data que o mundo comemora o nascimento de Jesus Cristo é preciso entender, né, que tem a tradição, o paganismo por trás de tudo isso. Então é importante saber disso. Nós não estamos aqui com o espírito de crítica, de condenar aqueles que comemoram o Natal. Existem aqueles que gostam de comemorar o Natal, mas o que a Bíblia ensina de fato sobre o Natal de Jesus Cristo? Nós vamos ver aqui, né, sobre o nascimento de Cristo, e a Bíblia ela narra muito mais sobre a morte, sobre o sofrimento de Jesus Cristo do que o seu próprio nascimento, né? Mas o nascimento de Cristo ele é importante. Aqui mostra que aquelas profecias do Antigo Testamento, inúmeras profecias, elas foram cumpridas, estavam sendo cumpridas neste momento em que Jesus estava nascendo, né? E nós vamos ver que os pastores eles receberam essa notícia maravilhosa de que o Salvador ele havia nascido em Belém. Uma notícia que realmente eles esperavam, os judeus esperavam, né? E principalmente o povo religioso judaico deveriam esperar que o Messias prometido, desde que o homem pecou, ali estava vindo naquele momento, né? E muitos tiveram o privilégio de estar presente ali, muitos tiveram o privilégio de observar o crescimento de Jesus, muitos tiveram o privilégio de conhecer Jesus pessoalmente. Então, isso nós podemos ver pela palavra de Deus, que o próprio Jesus ele diz: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então é feliz aqueles que não viram Jesus Cristo. Nós não vimos Cristo pessoalmente, mas a Bíblia diz que nós o amamos. O cristão ama Jesus Cristo, não ama? Né? Nós nunca vimos, mas nós amamos Jesus Cristo. E então bem-aventurado aqueles que realmente viram a pessoa de Jesus Cristo. Então, o assunto que nós vamos tratar nesta noite é sobre o nascimento de Cristo. Então, há uma tradição, há um paganismo muito grande atrás do Natal usual de hoje. Infelizmente, né, muitos esquecem da pessoa de Jesus Cristo e lembram mais daquilo que é tradição do homem do que da pessoa de Jesus Cristo. E nós não podemos trazer para dentro da igreja aquilo que vem do paganismo, né? Ao 25 de dezembro, todos nós sabemos que o que se comemorava no dia 25 de dezembro, isso já é uma tradição muito antiga, muito antes de Jesus Cristo.
era comemorada o nascimento do Deus Sol, aonde, né? Da onde veio isso? De Babilônia. Quem foi o fundador de Babilônia? Os irmãos lembram? Nimrod, né? E é interessante que quando Nimrod morreu, Nimrod foi um homem perverso. A palavra Nimrod significa rebelde. Ele se rebelou contra Deus. E ali Nimrod, na Babilônia, ele construiu o quê? Uma torre de Babel. Ele era adorado, ele era venerado, era um caçador. E quando ele foi morto, né, alguém parou ele, mataram ele. Ele casou com sua própria mãe, sabia disso? E do casamento da sua própria mãe, teve um filho. Então ele morreu e a sua mãe, Semiramis, ela teve um filho, né? E ela falou que esse filho foi concebido de uma maneira extraordinária, como a concepção de Jesus Cristo. E ela falou que, e ela disse que Nimrod, que havia nascido no dia 25 de dezembro, né? Que havia nascido no dia 25 de dezembro, ele voltou à vida através do filho, de um produto de, alguns entendem que foi adultério, de Semiramis, que ele, olha só, a reencarnação, e que ele aparecia todo ano em uma árvore que brotou do nada. Olha a origem da árvore de Natal aí, viu? Né? Então, e ela apresentava o filho dela no colo, a mãe, ela se apresentava como a rainha dos céus. Os irmãos sabiam que a rainha dos céus com o filho, a mulher com o filho, é muito antes de Cristo, é muito antes da pessoa de Cristo, né? Então, toda aquela bagagem do paganismo foi trazida para o cristianismo. Então é importante, como eu disse, nós não estamos aqui para espírito de crítica. Há muitas pessoas que comemoram o Natal, há pessoas que trazem, o problema é trazer para dentro da igreja o Natal usual dos dias de hoje, né? E nós vamos ver que aqui no capítulo 2 de Lucas, versículo 8, sobre o nascimento de Jesus Cristo. Um ponto importante, no versículo 8 diz assim: havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo. No campo. Os irmãos sabiam que em dezembro, em Jerusalém, é frio, e muito frio, e que os pastores não ficavam no campo, não levavam o rebanho no campo, né? Porque era um tempo muito ruim, chuva, frios. Então, quando nós lemos o versículo 8, nós vemos que os pastores estavam nos campos. Então, não era frio, não era dezembro. Já dá para dizer. Eu não vou entrar em detalhe, porque tem estudiosos que estudam sobre o turno de Abias, e cada sacerdote tinha o seu turno, e acaba chegando à conclusão de que Cristo nasceu na festa dos tabernáculos. Tabernaculou entre setembro e outubro, e não em dezembro, certo? Né? O verbo se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou entre nós. Então nós podemos de imediato tirar toda aquela ideia de que Cristo nasceu no dia 25 de dezembro. 25 de dezembro é comemorado e foi trazido para dentro do cristianismo o Deus Sol, sobre o Deus Sol. E tudo isso vem lá da grande Babilônia. Sabia que tudo que não presta da Babilônia foi trazido para o cristianismo, do paganismo, né? Muitas coisas da Babilônia veio para parar dentro do cristianismo. Então, meus irmãos, nós não temos motivo nenhum, né, para comemorar a data do dia 25 de dezembro. Fazendo reunião com a família, né, nós comemoramos o aniversário do seu Zé, nós acabamos de pedir oração, ele faz aniversário no dia 24.
E até alguns vai lá e dizem Feliz Natal. Eu não vou falar, ficar criticando aquele que gosta do Natal, né? Ah, você está errado, isso aí é coisa do paganismo. Não. A gente tem por objetivo esclarecer aqueles que querem saber sobre o assunto. Nós devemos entender e aprender que o Natal não é para ser comemorado dentro da igreja. Isso é o paganismo misturado com o cristianismo, trazendo o mundo para dentro da igreja muitas vezes. Essa é a realidade. Muitas vezes as pessoas querem trazer algo para dar certo, para atrair pessoas. É como, né, se eu comemoro o Natal, como alguns afirmam, eu comemoro o Natal. Então eu posso trazer o carnaval para dentro da igreja também, como alguns trazem, e não trazem o carnaval cristão, não tem? Ué, qual a diferença? Natal, carnaval, tudo tradição, tudo paganismo, tudo comercialismo. Né? E aí vem o Papai Noel, aquele velhinho tão bonzinho, né, que os gregos comemoravam, aquele senhor São Nicolau, ele fazia, era um santo comemorado no dia 6 de dezembro, foi transportado para o cristianismo, né, no dia 25 de dezembro, era um senhor que gostava de estar presente. Então, tudo isso foi introduzido no meio do cristianismo. Isso é interessante. Então, o que a Bíblia nos ensina? Mais sobre a morte e ressurreição de Jesus Cristo do que o seu nascimento. Seu nascimento, mais uma vez dizendo, muito importante. É uma boa notícia que veio a todos nós. Nasceu o Redentor. Nasceu aquele que viria para cumprir os planos de Deus desde a eternidade. Aquele que a Bíblia diz que foi o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo. Né? No plano, na eternidade passada, Deus já havia um plano para Jesus Cristo. E neste momento, estava nascendo o Rei, nosso Salvador. Né? No versículo 8, mais uma vez lendo, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Né? Tirando toda a ideia de 25 de dezembro. Versículo 9, e eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. Imagine só, né? Para pessoas, o anúncio foi primeiramente para pessoas simples. Não foi anunciado aos reis, não foi anunciado aos grandes, mas aqueles que eram desprezados, muitas vezes, da sociedade, né? O aviso veio que nasceu, no versículo 10 diz assim, e o anjo lhe disse, não temais, porque eis que trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. E que grande alegria! Nós cantamos o hino do Natal, nasce para que possamos renascer. Isso é uma alegria para o pecador. A boa notícia, né? A Bíblia traz duas notícias, uma ruim e uma boa. A ruim é que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. A boa é que Jesus morreu, nasceu e morreu pelos nossos pecados. Ele veio a este mundo para levar os nossos pecados. Nasceu como um qualquer. Cresceu como um homem qualquer. A Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, mas não sem pecado. Mas ele tinha que passar por tudo que nós passamos para ser o quê? O sumo sacerdote misericordioso, para que possa entender o que nós passamos. Ele tinha que passar, ele tinha que nascer, ele tinha que crescer como homem, Deus homem na terra. Né? Então essa é a grande notícia, é uma grande nova alegria. Né? Trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. No versículo 11, olha a nova. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo
o Senhor. Cristo, o Senhor. Nasceu o Salvador. Aqui mostra o principal objetivo de Jesus Cristo vir a este mundo. Jesus, o Salvador. Ele veio fazer o quê? Buscar e salvar o que se havia perdido. Quem se perdeu? Todos, todos. Né? Como a Bíblia diz, não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas a boa notícia é que Jesus veio a este mundo, Jesus nasceu, né? E nasceu num berço humilde, lá numa manjedoura, não tinha lugar para ele nos lugares mais especiais, né? Ele nasceu ali numa manjedoura. O versículo 12 diz assim: e isto vos será por sinal, achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu como anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Os anjos ali anunciando o nascimento de Jesus Cristo. Os anjos sempre ali a serviço de Deus. Os anjos sempre são ministros de Deus, né? E é interessante, lembrando sobre os anjos, eles são para ministrar, para servir a Deus, mas eles nunca querem ser adorados, certo? Interessante que às vezes as mamães, sem saber, ensinam seus filhos a orar, pedir para os anjos. Você viu a oração para os anjos? Os anjos não recebem oração. João, quando ele teve a visão apocalíptica, ele quis adorar o anjo falou: não faça isso, eu sou como servo teu, adora somente a Deus. Então nós não devemos adorar anjos, não devemos orar para os anjos, né? A Bíblia ensina a orar a Deus em nome de Jesus Cristo e nunca pedir aos anjos. Os anjos são ministros de Deus, que servem a Deus. E aqui eles estão trazendo esta grande notícia aos pastores de Belém, né? E ele fala para os pastores: vocês vão achar um menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. Versículo 13. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo, mais uma vez, lendo o versículo 15, e aconteceu que, ausentando-se deles, os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. É Deus que, através dos anjos, fez eles saber. Vamos confirmar aquilo que os anjos estão dizendo para nós. É o que eles estavam dizendo, né? Isso é muito importante quando alguém recebe uma boa notícia. Saber o que realmente Deus quer com essa notícia. Assim como nós, quando recebemos a palavra de Deus, nós devemos buscar a vontade de Deus sempre, né? Então eles disseram: vamos até Belém e vamos ver, né? Vamos ver o que aconteceu e o que o Senhor está fazendo nos ver. Então eles foram pessoas privilegiadas, né, naquele momento. Primeiro anúncio, os primeiros a ver a pessoa do Salvador, né? Mais uma vez lembrando aos irmãos, eles foram bem-aventurados porque viram, mas bem-aventurados os que não viram e creram. E no versículo 16 diz assim: e foram apressadamente e acharam Maria e José, o menino deitado na manjedoura, e vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhe fora dito. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as
em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinha ouvido e visto como lhe havia sido dito. Então eles foram confirmar o que a notícia, a boa notícia que eles tinham ouvido dos anjos, né? Então eles se alegraram. E é uma notícia de grande alegria, né? Se alegraram do que eles viram. E alegrando, eles louvaram a Deus por tudo que tinham ouvido. O que eles tinham ouvido dos anjos e o que eles tinham visto, né? É importante, né? Ouvir, ver, crer, falar. É assim que funciona, né? Nós não vimos, mas cremos, mas falamos. Eu criei, por isso falei, como diz a palavra de Deus. E a importância, na verdade, de certa forma, nós todos aqui viram Jesus no sentido espiritual, né? Nós vemos Jesus de uma forma espiritual. Não vemos fisicamente, mas nós vemos, nós cremos, nós podemos ver, né? Nós temos até um hino que diz: Cristo vai hoje passar, e Cristo está passando através da palavra, né? Cristo vai hoje passar, sim, Ele vai passar. Ele de mãos estendidas. O Mestre sempre está chamando, mas aqueles que puderam ver Jesus pessoalmente foram bem-aventurados. Muitos viram e não creram, rejeitaram Jesus, né? Mas bem-aventurados que viram e creram, como no caso de Zaqueu. Zaqueu, aquele homem pecador publicano, que correu e tinha uma grande multidão, ele não conseguia ver Jesus. Ele subiu a uma figueira brava, e ali, porque Jesus ia passar por ali. E Jesus passando, né? Jesus olha para o coração de Zaqueu. Jesus, ele não olha a aparência física, mas ele olha o coração. E ele disse para Zaqueu: desce depressa, porque hoje me convém usar a sua casa. Zaqueu, ele viu Jesus, né? Ele correu ali para ver Jesus, mas Jesus vê o coração, assim como Jesus, ele olha para cada um de nós, ele vê o nosso coração, né? Ele quer o nosso coração. É logicamente que Deus quer uma vida de santidade, mas Ele quer um coração quebrantado, um coração convertido, um coração que realmente ama a Deus, né? E uma vez nós, olhando para Jesus, recebendo a notícia, nós podemos dizer igual Simeão. Lembra de Simeão? Está aqui na passagem, né? No versículo 25, pulando um pouquinho por causa do tempo. No versículo 25, diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo, temente a Deus, esperando a consolação de Israel. O Espírito que estava sobre ele, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo, o Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele então tomou-o em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Então, é interessante, né? Como o próprio Simeão: despede teu servo em paz, os meus olhos viram a tua salvação. Assim como alguém, quando aceita Jesus como seu Salvador, ele pode partir em paz, tranquilidade, né? Porque, como diz Simeão, porque os meus olhos viram a salvação. Então, muitos que estavam ali enxergaram Jesus como o Messias prometido.
Mas muitos dos que estavam ali estavam enxergando Jesus como alguém, né, que estava para atrapalhar, como alguém, tipo os fariseus, que estavam constantemente em confronto com Jesus Cristo, como alguém que queria usurpar o lugar de César, né, por muitas acusações, como alguém que queria ser Deus, homem Deus, né, e Jesus, ele veio como um homem Deus, né, ele nasceu como homem, mas ele não deixou de ser Deus, ele esvaziou da sua glória, ele não nunca deixou de ser Deus. Jesus é Deus encarnado. Jesus é o Verbo que se fez carne, como disse João, né? O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne. Deus se fez carne. Deus se expressa e se expressou através de Jesus Cristo, né? Como podemos entender isso? Não entendemos, eu não entendo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, são três? São, mas são um só. Quem veio? O Filho. São três personalidades, são três pessoas, uma só personalidade. Ou três personalidades, né? Uma só pessoa. Esse é o melhor. Então Jesus, ele é Deus Filho que veio e que essa notícia ela veio até nós, né? Que ele nasceu. Mas a melhor notícia e uma das coisas que Deus nos manda comemorar. Os irmãos lembram que Deus nos manda comemorar? Qual é a ordem que Cristo deu para a igreja? As duas ordenanças que Cristo deu para a igreja: batismo e a ceia. A ceia fala do quê? Do nascimento. Ah, não, da morte, né? Da morte de Cristo. Do derramamento de sangue de Jesus Cristo. Então, essa é a ordem que Jesus dá. Um pouco antes de Jesus ser crucificado, e um pouco antes de Cristo subir ao altar da cruz, ele comemora a Páscoa com seus discípulos. E comemorando a Páscoa, ele toma dos elementos da Páscoa e diz: isto é o meu corpo, pegando o pão, né, que é partido em favor de vocês, né, e pegando o fruto da videira, o suco da uva, e dizendo: este é o sangue do Novo Testamento, da nova aliança, que é derramado por vós. Fazei isto em memória de mim, todas as vezes que comerdes e beberdes deste pão. Então, essa é a ordem que Jesus deu para o seu povo, para a sua igreja, né? Então, por isso nós não trazemos para a igreja enfeites natalinos, né? Não tem luz de Natal aqui, na minha casa também não tem. É que eu falei na quarta-feira, né? Às vezes alguns irmãos, na sua inocência, estavam comemorando Natal. Mas se os irmãos estudarem toda a tradição natalícia, tem um fundo lá no paganismo. A árvore de Natal, a guirlanda, a troca de presentes, então, tudo isso está com um pé lá no paganismo da Babilônia. Então a Babilônia, ela importou, né, o cristianismo, vamos dizer assim, o falso cristianismo. Ele trouxe muitas bagagens de Babilônia. Babilônia, todos sabem o que significa, né? Confusão. E é confusão mesmo que acontece nas igrejas, dentro das igrejas, né? Infelizmente, nós temos alguns irmãos que trazem para a igreja esse dia. Jesus é Natal e Natal é Jesus, né? Até a palavra Natal tem um sentido aí que muitas vezes as pessoas discutem sobre isso. Eu não vou entrar no assunto, né? Então, o presépio, né? Tudo isso tem fundo lá
do paganismo. Então é preciso olhar, estudar bem sobre o assunto, para a gente não estar fazendo aquilo que realmente desagrada a Deus. Porque era praticado de maneira como idolatria, era uma idolatria na época, né? E o que eu disse de Nimrod, Semíramis, Tamuz, né, que era o filho, o rei do céu, Semíramis, rainha do céu, isso espalhou por muitos lugares, outras terras, né? Foi espalhado isso, muito antes de Cristo nascer, muitas, né? Muito antes. Então, isso foi interessante, que em cada país tem um nome para os deuses, né? Para esse tipo de Deus. A mãe com o filho no colo, né? No Egito era Ísis e Osíris. Na Ásia, Cibéles e Teóis. Em Roma, Fortuna e Júpiter, né? Entre outros países. Isso muito antes do nascimento de Cristo. Já as pessoas comemoravam. E só para terminar, para a gente confirmar o que eu estou falando aqui, porque é interessante que o povo judeu, que deveria adorar somente a Israel, Deus chama a atenção deles, porque eles estavam cultuando essa rainha dos céus. Jeremias, lá em Jeremias 7, deixa eu ver se é Jeremias 7, 18. Jeremias 7, 18. Como o povo é duro de coração, né? Gosta de fazer aquilo que desagrada a Deus. E nessa época Deus estava condenando através do profeta Jeremias, versículo 18, 7, 18. Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. Então, quando nós fazemos aquilo que não é da vontade de Deus, nós provocamos a ira, principalmente quando envolve o nome de outros deuses. O Natal usual do dia 25 de dezembro, ele é cultuado no Deus Sol. É cultuado dia 25 de dezembro, aniversário de Nimrod, que morreu, né? Depois veio o Tammuz de uma maneira sobrenatural, e esta mãe é mentindo, só repetindo mais uma vez, mentindo, disse que ela concebeu de maneira sobrenatural essa criança. Falou para o povo. E essa criança foi adorada junto com a mãe. E espalhou por toda a terra. Então, dia 25 de dezembro, não se comemora o nascimento de Jesus Cristo. Bem lembrado. Amém? Vamos nos colocar em pé. Louvar a Deus com mais um hino. E sempre dando oportunidade para aqueles que não aceitam Cristo, que possam fazer a sua decisão por Cristo. E realmente Cristo nasceu e é importante, mas o fato mais importante é que Ele morreu pelos nossos pecados, para salvar o pecador do seu pecado terrível, né? Então, vamos cantar o hino 239. 239. Tua ceia de mesma salvação,
do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do coração. Deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar. Para as trevas do pecado te dissipar. Teu caminho em coração iluminar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Te alegria para mim desta luz. Vida eterna para o coração produz. Aceita Salvador Jesus. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Amém. Que Deus esteja a todos. E vamos pedir as bênçãos de Deus, né, para uma semana cheia de paz, de tranquilidade, cada um de nós. E vamos visitar os parentes no Natal, não vamos deixar de fazer a visita, né, fazer uma reunião familiar, isso é muito bom, né, é gostoso e é importante, mas lembrando sempre do que a Bíblia nos ensina, né, que Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. E vamos orar também pelos cultos, por todos aqueles que não puderam estar conosco nesta noite. E que Deus esteja abençoando a todos. Vamos agradecer a presença dos nossos visitantes. Lá atrás nós temos Gabriel, a irmã Nilce, a irmã Fran, o irmão Osmar aí. Cadê o Isaac? É Isaac, tudo bom? Deus abençoe a vida do Isaac. Está crescendo, está grande aí, firme e forte. Né? Que Deus abençoe a todos os irmãos que estão presentes também. Uma boa semana a todos. E vamos orar agradecendo a Deus por este culto, por este momento. Irmão Vanderlei, pode para encerrar.
Amém.